Queridos pais do futebol, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo, vou estar falando sobre captação de talentos no futebol. Vou estar falando sobre a diferença de dom e talento. Vou falar sobre o processo de captação que acontece na maioria dos clubes de futebol. E no final, estarei dando uma dica master para vocês. Então, fiquem até o final. Antes de começar, gostaria de te pedir para que você se inscreva no canal, clica no sininho para receber notificação de novos vídeos e compartilha esse canal e esse vídeo com o maior número de pessoas. Ajude esse canal a crescer. Eu gostaria de saber de você, o que é que você acha? Existe diferença entre dom e talento? Comenta aí abaixo. O dom é diferente do talento. Vou explicar agora. O dom é uma habilidade inata que já é herdada desde o nascimento. Todos nós temos um dom para alguma coisa. Provavelmente, o seu filho, se ele faz esporte, o futebol, ele tem um dom para isso, para o esporte. Tem pessoas que têm um dom para a música, outros têm dom para a escrita. Enfim, todos nós temos dom para alguma coisa. É importante nós nos conhecermos para saber qual é o nosso dom. Isso é muito importante, pois as pessoas de sucesso são pessoas que descobriram seus dons e aprimoraram eles. Ao mesmo tempo que pessoas que não descobrem os seus dons, não trabalham neles, não desenvolvem-os, têm uma tendência a ser pessoas frustradas. O talento, ele é diferente do dom, pois ele pode ser desenvolvido durante um período de tempo. O talento depende muito da nossa dedicação, da nossa vontade de fazer algo. Tem pessoas que podem desenvolver talento para alguma coisa e não ter um dom tão apurado para a mesma. Porém, essas pessoas vão ter mais dificuldade do que as pessoas que têm um dom. As pessoas que têm um dom para certas atividades, elas conseguem fazer com muito mais facilidade. O aprendizado é muito mais rápido e, às vezes, eles superam as expectativas de quem está ensinando algo. Então, quero deixar aqui claro, mesmo que tenhamos o dom para alguma coisa, se a gente não desenvolve, não aprimora esse dom, nós não vamos ser talentosos nessa área, nesse serviço, nessa atividade. Então, o jogador que é talentoso no futebol é aquele capaz de transformar suas qualidades, não só técnicas, mas também táticas, físicas, emocionais, culturais e sociais, em resultados práticos, em termos de ganho de desempenho na equipe que ele faz parte, na equipe que ele se apresenta. Esse é um conceito muito mais moderno. Antigamente, quando o jogador era bom nas jogadas individuais, no drible, na força, na velocidade, ele era considerado um jogador talentoso. O conceito mais moderno defende que o jogador ele precisa ser mais completo, ele precisa ter outras habilidades táticas, físicas, técnicas, sociais, emocionais, para que ele seja considerado um jogador talentoso. O futebol hoje é um negócio muito rentável e, por isso, os clubes investem tanto nas suas categorias de base e na captação de atletas. Antigamente, os clubes eles eram fundados de uma maneira muito mais como clube social. Atualmente, os clubes eles estão se transformando em clube-empresa, tendo toda uma gestão empresarial por trás, sendo tratada como um negócio lucrativo. Antigamente, os clubes eles eram instituições sem fins lucrativos. Hoje, eles recebem uma gestão como uma empresa e eles focam cada vez mais em ter lucro. E uma das maneiras que eles têm de ter lucro é com a negociação de jogadores. Os jogadores, hoje, são os grandes ativos de um clube. Além disso, através da divisão de base, os clubes conseguem jogadores de qualidade por um custo muito menor. Existem muitas vantagens em se captar talentos e desenvolver esse talento para o futebol profissional.
Primeiro, o clube cria uma afinidade entre esse jogador e o clube, desde cedo. Segundo, todo o processo de formação que é necessário de desenvolvimento desse talento e a probabilidade desse jogador ser bem-sucedido, principalmente naquela equipe, e se encaixar bem na equipe profissional é muito grande. Porém, muitos clubes têm tido dificuldade em investir nas suas divisões de base, por conta principalmente de leis que surgiram como a Lei Pelé, em que o clube muitas vezes investe em jogadores e no final não tem um retorno desse investimento. Mas mesmo com um alto custo e mesmo com essas dificuldades, ainda é um excelente negócio se formar jogadores nas suas divisões de base. A tendência é que os clubes investam cada vez mais nas suas divisões de base. Existem diversas maneiras de captar talentos. As mais utilizadas aqui no Brasil são as que eu vou abordar agora. O professor Próspero Paoli é um dos maiores estudiosos desse processo de captação de talentos. Na sua dissertação de doutorado, ele nos disponibilizou, após várias pesquisas e entrevistas, as principais maneiras de captação das principais equipes de futebol aqui do Brasil. A primeira e mais conhecida avaliação que temos são as peneiras. Antes de falar dos prós e contras, eu quero mostrar a vocês o porquê que elas são tão conhecidas e até hoje são utilizadas. Antigamente, a principal forma de avaliar os talentos era na várzea, eram nos campos de barro, nos bairros, que a maioria dos jogadores talentosos jogavam bola. Nós tínhamos muito mais campos espalhados pelas cidades. E o futebol não tinha a estrutura que tem hoje. Então, a melhor maneira que se tinha de observar novos talentos e captá-los para a divisão de base era através da várzea. Porém, as peneiras são avaliações que trazem algumas desvantagens. A maioria das peneiras são feitas com jogos coletivos de um tempo muito curto. Muitos jogadores tocam pouquíssimo na bola. Não têm oportunidade de mostrar o que eles sabem. Não é à toa que diversos atletas que hoje estão na seleção nacional e outros atletas, inclusive internacionais como o Messi, já passaram por peneiras e foram reprovados. E hoje eles são reconhecidos internacionalmente. Outras coisas também acontecem na peneira que a tornam uma avaliação muito falha. Muitos jogadores se unem para fazer panelinhas, que eles não passam a bola para aqueles que eles não conhecem, justamente para que os olhos fiquem somente sobre eles. Por ser uma avaliação feita muito rápida e em apenas um dia, se torna muito difícil você avaliar de uma maneira correta o talento. Um outro ponto importante de se falar é que a peneira, elas são feitas de uma maneira muito subjetiva, dependendo exclusivamente do olho clínico do avaliador, sem ter captação de dados objetivos para se chegar a alguma conclusão. Já existe hoje algumas propostas de avaliação onde se tem atividades e alguns marcadores para serem contabilizados. Porém, poucos clubes fazem esse tipo de avaliação. Dentre as vantagens de uma peneira estão a facilidade de acesso. Muitas vezes elas acontecem em bairros, projetos sociais, e se torna fácil o acesso. Um outro ponto positivo é que para uma peneira você não precisa ter ninguém que indique pessoa que tem influência para você estar participando. Além disso, nós temos diversos sites que disponibilizam datas de avaliações como essa na internet. Outra maneira que os clubes utilizam para captar atletas talentosos é através de competições. Muitos clubes promovem competições dentro de suas próprias sedes para facilitar esse processo de observação. Além disso, os clubes de maior poder aquisitivo enviam seus observadores para as principais competições no intuito de captar esses talentos. E isso é muito bom, pois eles vão estar avaliando os jogadores em uma situação de jogo, que é muito positivo.
além das competições promovidas pelos clubes, temos competições muito bacanas, tanto nacionais como internacionais, em que as escolas de futebol e as divisões de base podem estar participando. Isso é bem bacana, pois os próprios treinadores das divisões de base, dos clubes, conseguem observar atletas de outras equipes. Muitas vezes jogam contra, e essa é uma maneira bem bacana de avaliar. Dentre as competições que acontecem aqui no Brasil, eu peço que vocês pesquisem sobre a Go Cup, a Iber Cup, a Dani Cup e as ligas regionais que essas competições promovem também. Normalmente nessas competições existe a presença de muitos observadores técnicos. Muitos empresários vão a essas competições no intuito de acompanhar e ajudar atletas que estão em formação. É muito comum muitos profissionais falarem mal de empresários. Porém, eles são profissionais muito importantes também no processo de indicação e abertura de portas para muitos clubes. Os clubes fazem parcerias não só com escolas de futebol, como também com empresários. Alguns projetos sociais também têm parceria com clubes. E nós não podemos nos basear nos mal profissionais. Existem profissionais que não são de confiança, que iludem e que enganam muitos jogadores e pais. Porém, nem todos são assim. Os empresários, eles são muito importantes no fornecimento de atletas de qualidade para muitos clubes. E através de bons empresários também, muitas portas são abertas para muitos atletas. Uma estratégia de captação também muito utilizada pelos clubes é a promoção de jogos amistosos com escolas parceiras, projetos parceiros. Através dos amistosos, eles podem ver alguns atletas que se destacam nesses jogos e chamá-los para fazer avaliação interna dentro do clube, junto com sua categoria de base. Aqui na Bahia, o Esporte Clube Jacuipense faz muita captação através desse sistema. Alguns clubes, no intuito também de captar talentos, criaram a rede de escolas licenciadas. Eu mesmo faço parte, sou diretor técnico de uma das escolas licenciadas do Corinthians Paulista. Com frequência, nós levamos jogadores para serem avaliados dentro do Parque São Jorge. Esses jogadores são avaliados de uma maneira diferente, muito mais minuciosa. E quando eles são aprovados, eles são monitorados por esses clubes. Essa é uma excelente oportunidade para entrar nas categorias de base de um grande clube. Os observadores técnicos, eles avaliam tanto internamente os seus elencos dentro do clube, que estão em processo de formação, que já foram selecionados, como também são enviados para diversos lugares diferentes para a captação de novos talentos. Os grandes clubes que têm um poder aquisitivo melhor, eles têm espalhado por todo o país observadores técnicos para a captação de novos talentos. Algumas potências internacionais distribuem observadores em todo o mundo. Outra maneira de avaliação citada por Próspero Paoli são as clínicas de futebol. Elas não são tão comuns, tão utilizadas, até pela dificuldade em serem realizadas. Essas clínicas, elas acontecem normalmente nos finais de semana, onde são feitas diversas atividades pelos próprios profissionais do clube, e eles têm a oportunidade de ver o desempenho daqueles jogadores. Através das clínicas, são feitos também treinamentos para os profissionais parceiros. Outra estratégia também utilizada por alguns clubes é o intercâmbio de jogadores com equipes parceiras no exterior. Nesse formato, jogadores e treinadores são enviados para passar um período lá fora, trocando informações com os clubes parceiros. Também os jogadores lá de fora vêm passar um período aqui e muitas vezes também são contratados pelas equipes daqui. Essa também é uma estratégia bem bacana. Agora que vocês já sabem quais são as formas de avaliações que existem, é muito importante também vocês saberem o que é que afeta o desempenho e o que é importante ser avaliado em muitos jogadores. Na verdade, o processo de captação é só o início de uma jornada. Não tem como um clube ter certeza
que aquele atleta selecionado ele vai ser um jogador talentoso lá na frente. Eles fazem uma projeção. Os clubes selecionam jogadores que tiveram desempenho acima da média naquele processo de seleção em que eles realizaram. Mas a avaliação, ela deve ser feita durante um processo de treinamento. Por isso, é muito importante que os jogadores se submetam a treinamentos de qualidade. É muito comum os jogadores eles serem avaliados pelo seu porte físico, pela sua maturação. Só que o que é que acontece? Esses jogadores eles têm bom desempenho naquele momento em que eles estão se sobressaindo sobre outros jogadores por conta da sua maturação. Quando chega num período em que os outros jogadores também estão maduros o suficiente, esse jogador ele não rende tanto como ele vinha rendendo naquele período em que ele foi avaliado. É muito comum os jogadores serem taxados como que estão estagnados, mas na verdade isso foi um erro de avaliação que aconteceu lá atrás. Muitos avaliadores ainda focam muito na parte física, na força e na velocidade e desvalorizam aqueles jogadores que têm um processo de maturação mais atrasado. Porém, esses jogadores que têm a maturação atrasada são, na prática, os jogadores que muitas vezes se destacam lá na frente, depois de um processo de treinamento. O próprio Messi é um exemplo disso. Existem diversos jogadores que passaram por isso e hoje estão aí no futebol internacional. Então, por mais que as equipes tenham diversos processos de captação, eles não vão ter certeza sem antes submeter esse jogador a um processo de treinamento. Então, cada vez mais, os clubes vêm se dedicando em capacitar seus profissionais e contratar profissionais capacitados para fazer esse processo de seleção. E o que normalmente esses profissionais querem ver nesses jogadores hoje em dia? Os avaliadores, eles veem sim, e é importante, os requisitos antropométricos, como o tamanho do corpo, peso, proporções. Cada posição e cada esporte, ele tem alguns perfis que são mais favoráveis. Por exemplo, é muito importante para um goleiro que ele tenha uma boa estatura. Os observadores também estão observando as características físicas, sim. Muitos clubes fazem o seu processo de captação especificamente para uma necessidade em alguma posição. Para essa posição, algumas características físicas são necessárias. Por exemplo, para um lateral é muito importante a velocidade e a resistência. Para um goleiro é muito importante a flexibilidade. Para jogadores que têm mais contato físico, como zagueiros e centroavantes, é muito importante a força. É observado também os requisitos técnicos. Os jogadores ambidestros, jogadores que têm uma parte técnica bem desenvolvida, uma coordenação motora bem desenvolvida, são muito valorizados. E ainda tem a parte técnica específica para cada posição, que também é avaliada. Os observadores estão buscando também atletas que tenham uma boa capacidade de compreensão, que façam uma boa observação e análise das situações de jogo e das atividades que estão sendo transmitidas. Isso facilita o trabalho e a absorção do que está sendo transmitido no dia a dia. Para isso, vai um conselho meu. É muito importante que o atleta ele desenvolva isso tudo na escola, estudando. Existe um paralelo muito importante entre a escola, o ensino na escola e o ensino também dentro de campo. É muito difícil, nos dias de hoje, atletas indisciplinados chegarem a algum lugar. Cada vez mais, os clubes eles estão avaliando o comportamento dos jogadores. Jogadores que se dedicam ao treinamento, que estão sempre prontos a se esforçar, a se dedicar ao trabalho, ao aprendizado. Jogadores que saibam lidar com a frustração, que é muito comum
num processo de formação. Muitas vezes eles vão ser colocados no banco e eles precisam saber lidar com isso. Muitas vezes eles não vão ser chamados para jogos e campeonatos e eles precisam saber lidar com isso. Isso faz parte do esporte. Eu mesmo, no profissional do Jacuipense, percebi alguns jogadores que vieram da divisão de base em que não estavam tão dispostos a se esforçar, principalmente nos trabalhos físicos. E isso acaba comprometendo o seu desempenho. Normalmente os jogadores que se destacaram no futebol profissional foram jogadores que tiveram muita dedicação ao treino. Hoje há um grande investimento também no desenvolvimento das capacidades cognitivas. Se eles puderem estar captando jogadores com a boa capacidade cognitiva, é claro que é sempre melhor. Mas também os clubes estão investindo muito no desenvolvimento dessas capacidades. Existem trabalhos que são feitos dentro dos clubes para desenvolver uma concentração maior, uma inteligência maior, que tem a ver com a tomada de decisão, né? Desenvolver a criatividade do jogador, e muitos trabalhos são realizados na parte tática, onde se cobra a tomada de decisões assertivas. É muito comum o conceito de jogos inteligentes, que nada mais são atividades onde exige dos jogadores tomada de decisões assertivas. Os observadores também estão interessados nos fatores afetivos, no controle do estresse, na forma que esses jogadores se comportam diante do estresse. O emocional afeta muito o desempenho dos jogadores. Tem jogadores mais sensíveis a essa questão emocional, se abalam muito em situações de estresse. E isso está sendo também observado pelos clubes. Você há de concordar comigo que não é nada fácil bater um pênalti numa final, onde esse pênalti é decisivo, sob a influência de uma torcida calorosa. É uma situação de muito estresse. Mas tem jogadores que sabem lidar com isso e são treinados também para lidar com esse tipo de situação. Os fatores sociais também estão sendo avaliados nos clubes. A capacidade de liderança de cada jogador está sendo avaliada. O quanto que esse jogador sabe trabalhar em equipe, o quanto que esse jogador é bom de grupo, como muitos chamam. Tem jogadores que somam muito na união da equipe, para unir a equipe e fazer a equipe crescer. Existem jogadores também que chegam na equipe e causam muita desordem e desarmonia e acabam estragando com a equipe. Esses jogadores não estão sendo bem vistos. Agora vem a dica master. Na verdade, são as dicas, porque darei mais de uma. Não sei se vocês sabem, mas os grandes clubes, clubes que têm um poder aquisitivo bom, eles não têm tanto interesse na captação de atletas tão jovens, porque isso vai gerar mais custos. E eles têm a possibilidade de, através de equipes menores, parceiras, adquirir esses jogadores mais trabalhados e mais bem avaliados. Então, muitas vezes, é importante que seu filho esteja num clube de menor porte para que ele tenha um bom desempenho, para que ele tenha maior oportunidade de participar de jogos, campeonatos. Isso vai ser importante para ele. E existem muitas equipes de pequeno porte fazendo trabalhos muito bacanas. Então não pensem que o seu filho entrar numa equipe de grande porte é o melhor para ele. Nem sempre. Essa segunda dica eu acabei falando um pouquinho lá atrás. Há uma tendência daqueles jogadores mais maturados, os que nasceram no primeiro semestre, né, de janeiro a junho, a serem selecionados, pois esses jogadores eles receberam mais treinamento e têm um desenvolvimento normalmente maior em termos de maturação que os jogadores que nasceram no segundo semestre. Porém, é muito comum que esses jogadores que nasceram no segundo semestre e que permanecem em treinamento, eles lá na frente deem frutos melhores que esses jogadores de primeiro semestre. Isso não é regra absoluta, mas acontece. Então, se seu filho não está tendo muita oportunidade, porém tem profissionais que veem um potencial enorme neles, tenham paciência, pois vai chegar a hora dele. É por isso que eu estou colocando essa dica 3, que é procurar ajuda de profissionais qualificados,
é muito importante, nesse momento, você consultar profissionais qualificados para saber das reais possibilidades e do real potencial de seu filho. Normalmente, os profissionais que se encontram nas escolas, onde estão próximos a onde seu filho trabalha, são profissionais muito qualificados para dar um parecer sobre seu filho e saber a hora certa de seu filho ser avaliado em alguma base. Respeite a opinião desses profissionais. Tem muitos pais queimando ficha de seu filho por levar filho para avaliação, sem ainda ser o momento correto para ele estar sendo submetido a uma avaliação. E isso é muito ruim, isso é frustrante, e isso muitas vezes acaba queimando a ficha, e seu filho acaba perdendo oportunidades. Eu falei aqui da importância e necessidade de muitas vezes estarmos em clubes de menor porte para o desenvolvimento do talento. Porém, temos que ter cuidado, porque tem muitos clubes que não oferecem uma estrutura física favorável para o desenvolvimento do talento de seu filho. Também, outros profissionais. É importante que um clube tenha vários profissionais envolvidos nesse processo de desenvolvimento. Psicólogo, pedagogo, treinador, nutricionista, fisioterapeuta. São profissionais muito importantes na formação de seu filho. E, principalmente, o trabalho desenvolvido em campo é de extrema importância para esse desenvolvimento dele. Então, pai, avalie bem o local onde seu filho está treinando, para que ele tenha um desenvolvimento melhor possível. Isso vai fazer muito a diferença lá na frente. Então é isso. Ficamos hoje por aqui. Peço novamente que vocês se inscrevam no canal, compartilhem, comente, esse vídeo, compartilhem com as pessoas que vocês conhecem, que pode estar sendo beneficiada com essas informações que foram passadas aqui. Ajude esse canal a crescer. Muito obrigado.